Aleluia, irmãos. Olha para cá, nós vamos ter mais dois momentos muito importantes. E o primeiro deles eu quero falar a respeito de liberdade, amém? Então ontem nós falamos de radicalidade, falamos de extravagância, amém, irmãos? Na adoração, a maior estratégia que você pode vencer o inimigo. Hoje nós falamos dos escolhidos, aleluia! O que mais nós falamos? Isso. E agora nós vamos falar da verdadeira liberdade. Livres. Você foi chamado para ser livre, amém? Mas que liberdade que é essa que o mundo tanto fala e que às vezes vem a confundir o povo de Deus? Você precisa entender o que é liberdade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele vem falar a respeito dessa tal liberdade, e ele usa a igreja de Coríntios aqui como referência, para mostrar que era um povo que passou a ser confundido por essas coisas. Quando a medicina, ela diz que tudo, me é lícito, que eu posso fazer todas as coisas, você sempre precisa, irmãos, ir para a luz da palavra. Ainda que pareça que todos os argumentos físicos, científicos, venham comprovar algo, lembra de algo, a sua verdadeira luz é a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, assim, você já percebeu que até mesmo a medicina por muitas vezes se perde? Eu sou vendedor de ovo, aleluia. Eu me lembro de um tempo em que amaldiçoaram os ovos. Você lembra disso? Ovo é do capeta, se você tomar você vai morrer. Você lembra disso? Teve um tempo que era assim, falavam mal do ovo mais do que tudo. Mas agora já mudou o negócio. O segredo da longevidade é o ovo. Tem que tomar 15 ovos por dia. E aí estão pregando isso aí agora. Porque, sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser a nossa base, ela é a verdade. Você não tem que andar segundo as coisas desse mundo. Eu creio que todo médico, toda medicina, ela foi inspirada por Deus também. São instrumentos de Deus para nos abençoar, amém, irmãos? Mas ainda assim, a base da nossa vida deve ser a palavra. E houve um tempo em que a medicina se dizia que tudo aquilo que você precisava, você tinha que dar para o seu corpo. Então, exemplo, comida. E eles têm razão. Se o seu corpo está pedindo comida, o que você tem que fazer? Tem que dar comida para ele, porque senão você vai morrer. Amém, irmãos? Mas usaram... Não, isso é verdade. Se você não comer, você vai morrer. Isso é verdade. Eles acertaram nesse ponto. Mas eles usaram esse mesmo argumento para falar a respeito do sexo. Então eles diziam, assim como você tem vontade de comer, você tem que dar comida para o seu corpo, se você tem vontade de fazer sexo, você tem que dar sexo para o seu corpo. Senão você vai ficar doente, senão vai dar câncer de próstata, senão vai acontecer isso, você vai morrer. Mas isso é um levante do diabo, irmãos. Então nem tudo o que se diz aí, por mais que sejam bênção para nós, deve ser a base das nossas vidas. Às vezes você gosta muito de um programa de televisão, você gosta muito de uma série, você tem que tomar muito cuidado, porque apesar daquilo ali ser muito divertido, muito legal, aquilo ali pode tocar na sua liberdade, e isso vai ser um problema para você. Qual é a liberdade, então, que nós realmente devemos viver como povo de Deus? O apóstolo Paulo, ele fala justamente essas coisas. Esse tempo em que a medicina se dizia isso, foi um tempo em que o apóstolo Paulo viveu aqui na terra. E olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão... Não, 6, versículo 12. Errei o versículo. Projetei para nós. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, em outras palavras, todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas convêm. Parece a nossa mãe falando, não pode? Não parece? Vai, pode ir, mas cuidado, viu? Vai ter uma consequência, não é assim? É o apóstolo Paulo dizendo aqui. Depois ele fala, todas as coisas me são lícitas, mais uma vez, mas ele repete uma frase, ele cita aqui uma frase que ele não repete, que é muito poderosa. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha o tanto que isso é poderoso, irmãos. Tudo você pode fazer. A única coisa que não pode acontecer aqui é de você ser dominado por alguma dessas coisas.
coisas. Tem certas coisas que você não pode dar brecha. Você não pode se acostumar com certas coisas, porque elas vão te dominar e vão te escravizar. Amém, irmãos? Eu esqueci a linha ontem que estava sendo usada. Lembra que o Victor estava usando a linha? Eu pedi que você está num pedaço da linha. Então, uma linha vermelha que estava atrás. Então, muitas vezes, aquilo que o diabo quer fazer é te escravizar. Porque ele não pode mais te destruir. Amém, irmãos? Você é imparável. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é imparável, indestrutível, alguma coisa que eu esqueci agora. Mas você, uma vez que você nasceu de novo, você não pode mais, a morte não tem poder mais sobre você. Tem noção do que é isso? Você não vai mais morrer, irmãos. Isso é poderoso demais. Ainda que nós sofremos com a morte, é difícil para aqueles que ficam, a gente tem que ter essa consciência de que a morte é lucro. O apóstolo Paulo fala isso: morrer é lucro. Essa vida aqui nem se compara, nem chega aos pés daquilo que nós vamos viver na eternidade, irmãos. É muito grande, é muito poderoso tudo que nós vamos viver. Irmãos, queria que parasse as limpezas, não é tão importante assim não, pode deixar sujo. Chama os irmãos para cá. A não ser que a tia precise de alguém lá para comida, assim, que seja muito importante. O restante deixa sujo. Depois nós limpa, tá bom? Ou nós suja mais ainda. Amém, irmãos? Vamos sujar mais ainda hoje à tarde. Amém? Amém. Quem vai sujar sem frescura aqui hoje? Diga amém. Quero ver, hein? Quero ver. Você é livre para sujar hoje. Amém? Fizer uma propaganda para o Homo ali, para o Multiação. Vamos lá, presta atenção. Então, irmãos, o apóstolo Paulo fala que tudo é lícito, você pode todas as coisas, mas nem tudo convém para nós. Tem certas coisas que não fazem parte mais do seu calendário, não devem fazer parte mais do seu guarda-roupa, não devem fazer parte mais da sua agenda. Você precisa tomar cuidado para filtrar certas coisas. Eu sei que é muito difícil eu falar para vocês se privar de algumas situações. Está na moda aí agora, né? As meninas, só as meninas, amém, irmãos? Eu espero que seja só as meninas. O filme da Barbie. Né? Só as meninas, né? Amém. Espero que só esteja meninas. Mas presta atenção. Eu não assisti e acredito que não vou assistir, amém? Mas ainda assim, por mais que a Barbie marcou muito a sua infância, minha esposa foi completamente marcada pela Barbie. Minha esposa, ela tem uma coleção de Barbie, tem 30 anos. Quantos anos? 25 anos, no mínimo, que ela tem a coleção. Ela deu a coleção de Barbie dela para a Emanuele. Olha para você ver se gosta da Barbie ou não. Mas pelo que a gente viu, né, e a gente sempre tem esse costume de ler as críticas de cada filme antes de assistir, nós já vimos que ele não é para nós. Por mais que, e eu não falei, nem comentei isso com a minha esposa, a primeira vez que eu estou falando é aqui agora com você, mas eu já vi que ela não está tão interessada assim. Por mais que seja uma grande fã, que brincou a vida inteira com as coisas da Barbie, isso não faz parte mais dela. Estão me entendendo, irmãos? Minha esposa, ela gostava muito de uma banda quando ela era do mundo, Guns N' Roses. Já ouviram? Um boiolinho aí que canta fino. Eu não gosto dele não. Ela fica brava quando eu falo isso. Isso não é rock de verdade, não. Eu gostava de uns trem mais pesados. Mas aconteceu que o Axl Rose veio aqui em Goiânia, né, alguns meses atrás, né, e nisso era assim, a banda da vida da Larissa, foi o que ela ouviu durante muitos anos da vida dela, e os caras vieram aqui. Sabe que não tem problema, às vezes, assim, eu te falo, irmãos, isso não deveria fazer parte do seu cotidiano. Para aí, trem. Cadê o negócio? Me dá aí. Isso não deveria fazer parte do seu cotidiano. Rebenta um pedacinho assim pra mim, tira um pedação grandão pra mim. Mas não tem problema, porque se eu coloco uma placa para você, não deve escutar Guns N' Roses, o que você vai fazer? Você vai ficar curioso e vai escutar.
Estava comentando a palavra do culto aí, alguns domingos atrás, que tem uma placa aqui na BR escrito não olhe. Vocês lembram o que eu falei? Depois você passa lá e dá uma olhada para você ver. Tá lá a placa gigante. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer ao olhar para essa placa? Você vai olhar, é ou não é? Então, eu não estou aqui para te dar uma série de proibições de maneira alguma. A Larissa gostava dessa banda, né? E aí um dia eu estava lá em casa passando os canais, de repente caiu justamente num show do Guns N' Roses. E a música era até legalzinha. Uma guitarrinha legal, né, e tal. E a Larissa passou e olhou, chamou a atenção. Ela assistiu ali, viu aquela música. Nossa, é legal, né? É legal. Mas isso não é para mim. Pode mudar de canal. E assim foi. Nós não vivemos em prol do mundo. Presta atenção, irmãos. Ainda que a música seja muito boa, muito maravilhosa, existem músicas que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Para que eu vou perder tempo com coisa do mundo? Você está me entendendo? Além do que, as músicas de Deus, elas te inspiram a viver, a vencer, a passar pelo deserto. Mas as músicas do mundo, na grande parte, a grande maioria delas, eu falo isso no meu livro, que uma das coisas que mais dá dinheiro hoje é o comércio da sofrência. Quanto mais sofrimento, mais se vende. Quanto mais traição, mais se vende. Quanto mais corno, mais se vende. Misericórdia. Isso não deve fazer parte de vocês. Amém, irmãos? Por isso, né, tudo me é lícito. Você pode escutar as músicas, fazer o que você quiser, meu irmão, mas não é lícito. Não tem porquê de você se desgastar por causa disso. Estão me entendendo? Como que o diabo age conosco? Dá um pedacinho. Deixa eu pegar um fortão aqui, cadê? Ô Henrique, vem cá, Henrique. Aí, aqui é fortão, meu jogador. Aí, segura numa ponta aí, segura numa ponta e na outra. Mostra pra eles lá, mostra pra eles lá. Rebenta esse negócio aí pra mim, deixa eu ver se arrebentar. Ai, é forte demais. Que é isso? Não desembaraça. E ele arrebentou. Teve dificuldade? Sim ou não? Isso é um pecado vindo atrás da sua vida. Às vezes você vai conseguir arrebentá-lo. Mas como que o diabo age? Junta as mãos assim pra mim. Pode soltar. O diabo, ele vai vir com o filme da Barbie. Não, no Henrique não, né? No Henrique não. E ele vai vir com uma mocinha lá na escola, tentando você, Henrique. E ele vai vir... Tá amarrado, isso mesmo? Ele fala, tá amarrado. E o diabo vai vir falando que é só uma mentirinha, não tem problema não. E ele vem, não, é só um filminho pornográfico, não tem problema não. Não, é só mais uma desonra aos pais, não tem problema não. É só um dinheirinho que eu vou roubar ali, não tem problema não. Só vou tomar o dinheiro do meu pai para me lanchar na escola, não tem problema não. Não tem problema não, não tem problema não, não tem problema não. E daqui a pouco, aquela cordinha que não tinha poder nenhum sobre a vida do Henrique, agora, arrebenta aí, Henrique. Ela passou a escravizá-lo. Estão me entendendo? Assim é o pecado na sua vida. Tudo é lícito. Um desses pecados não tinha poder para paralisá-lo, mas todos esses pecados pararam o Henrique. E infelizmente ele está impossibilitado de se libertar. Amém, irmãos? Pode tirar aí, obrigado. Senta lá e vai tirando, que senão não me atrapalha. Obrigado. Depois o Lucas puxa aí para mim. Então, irmãos, assim é que o diabo faz com a sua vida. Ele vai trabalhando com uma mentira ou outra, ele vai lançando dardos, e você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, e daqui a pouco você é escravo. O que o apóstolo Paulo fala aqui, não é que você pode fazer todas as coisas, pelo contrário, ele aponta aqui que tem muitas coisas que não servem para os crentes. Ele diz no versículo 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de uma prostituta? É como se você, quando estivesse pecando, estivesse levando Jesus com você e colocasse Jesus para tocar numa prostituta. E ele diz absolutamente não.
Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade, pecado sexual, pornografia, porneia, isso é contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Fala comigo, meu corpo é santuário do Espírito Santo. Amém, irmãos? A verdadeira liberdade que nós pregamos e que nós devemos viver é a liberdade de poder sim e não, dizer sim e não para todas as coisas. Se tem uma das coisas que você só consegue dar uma das respostas, então está errado. Estão me entendendo? Se tem alguma coisa na sua vida que você não consegue dizer as duas respostas, o sim e o não, então está errado. Você precisa orar por isso, urgente. Isso tem te dominado, isso tem te escravizado. E isso vai te paralisar mais cedo ou mais tarde. O diabo não tem poder para te destruir, mas ele tem poder para te distrair. E é isso que ele quer. A distração do diabo é para roubar todo o galardão que tem a respeito de você. Deus tem um chamado para você. Deus tem vidas que serão salvas através de você. Mas enquanto o diabo te distrai, ele atrasa esse propósito. E presta atenção, pode ser que alguns aqui não tenham tempo suficiente para cumprir esse propósito, por causa da tal liberdade que o mundo prega. Deus estabeleceu limites, irmãos, e nós precisamos entender que esses limites nos guardam. O limite te protege, amém? Minha filha veio aqui quando a minha esposa estava pregando, e ela veio aqui na janela comigo, e eu falei para ela, tá vendo a pedra? Não pode pisar nas pedras, a pedra lá ao redor da piscina. Ela entendeu isso imediatamente, ela não foi mais nas pedras. Estão me entendendo? As pedras é um local de segurança. Ela é o perigo ainda? Não, o perigo é a água, é a piscina. Mas as pedras é o local de segurança que a protege. Existem coisas que te protegem, que você não pode destruir. E a exemplo disso que nós vamos falar agorinha é a corte. Tem irmãos que não entendem que a corte ela é um local de segurança antes do pecado. Não é que o beijo na boca é um pecado, mas é que ele já é uma aproximação muito grande. E ele vira pecado sim, pode ter certeza. Mas a barreira ali de proteção para o pecado é a corte. Uma vez que você faz uma corte genuinamente, irmãos, na dependência do Espírito, você é guardado. Guardado de quê, pastor? Talvez você está aqui me ouvindo hoje e você nunca se apaixonou na sua vida. E eu te falo, não tem dor maior nessa vida do que o tal do laço de alma, da paixão. Ela te destrói por dentro, irmãos. Ela provoca ansiedade, ela provoca depressão. A maior parte dos distúrbios mentais que acontecem nos dias de hoje são por conta de relacionamentos mal resolvidos. Se você não entender a gravidade que é, irmãos, você vigiar as portas da sua alma, você vai se tornar uma presa fácil para o diabo. E eu estou te falando aqui não só de relacionamentos, mas de todas as coisas. Tem certas coisas que você não devia nem ficar perto. Certa vez eu li uma reportagem numa revista que alcoolismo é hereditário. Alguém já ouviu isso? Já ouviu que é passado? Eu creio que é hereditário por causa da maldição hereditária. Mas essa reportagem que eu li dizia que na ciência, né, foi comprovado um estudo de que há mais hormônios de alegria em certas pessoas que são liberadas quando elas experimentam do álcool. Quando eu fiquei sabendo disso, irmãos, eu nem era crente. Imediatamente eu me afastei da bebida. Eu nunca quis experimentar, eu nunca fiquei bêbado na minha vida, apesar de ter experimentado a farra, de um monte de coisa, nunca fiquei bêbado, porque eu entendi a maldição que foi aquilo na vida do meu pai, então eu não queria aquilo para mim de maneira alguma. Às vezes você precisa ser inteligente. Tem certas coisas que destruiu tanto a sua família, por que você está entrando nesse buraco? Estão me entendendo, irmãos? A verdadeira liberdade é você poder ter paz. É deitar na sua cama, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, o sono dos justos.
tranquilo de que você é livre para ir, para vir, para fazer o que for necessário. Hoje, eu te confesso que eu acho que nem tem necessidade de falar isso. Eu te confesso que eu bebo vinho com a minha esposa. Uma vez por semana, a gente tem o nosso momento ali, a gente abre um vinho, é bem pouquinho, né? E a gente bebe juntos, né? Aquele momento meu e dela. Não precisa ficar sabendo, falando isso para ninguém, mas eu também não preciso ser hipócrita com você. O que eu estou te dizendo quanto a isso? O dia em que isso for uma rotina, entrar na minha rotina, e eu ter que fazer isso para me alegrar, então eu tenho que tirar. Estão me entendendo? Qualquer coisa que me domina, ao ponto de que eu só consigo viver se isso fazer parte do meu dia a dia, se torna um pecado. O apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém, irmãos? Tá, vamos sair aqui da bebida, que às vezes escandaliza um pouco mais, né? Já está na cara que é pecado. Mas sabe que esses dias eu vi um irmão aqui nosso, viciado em café. E ele me falou que se não beber café, dá dor de cabeça, dá tremedeira, dá suadeira, passa mal, dá crise de ansiedade, dá pânico, dá... Misericórdia, irmãos. Esse café é do inferno, você precisa vencer isso. Você não pode ser dominado por nada. E se a perseguição que tanto prometida chegar ao Brasil? E você que tiver que viver às escondidas, sem café, assim como a igreja primitiva se reunia nos subsolos das casas, às vezes mal tinha água para beber. Ai, agora eu preciso do meu cafezinho, que senão eu vou passar mal. Você está prestes a morrer, rapaz, e você está falando de café. Por isso nós precisamos ser livres, amém, irmãos? Às vezes muitos irmãos cantam, é muito bonito, na minha liberdade eu pule, mas lá no seu quarto você não tem liberdade nenhuma. Lá na minha escravidão eu sento e paro, porque o diabo tem te escravizado. Você não dá conta de pular, você não dá conta de fazer nada. O que você é quando ninguém está olhando, irmãos? Escravo ou livre? Não estou te falando aqui para te trazer condenação, nem vou fazer apelo para essa palavra. Isso aqui é uma simples alerta para você. Você não pode ser dependente de nada nessa vida. Nada. Absolutamente nada. Você que é solteiro, nem está perto de relacionar, nem conversa com ninguém. Não seja escravo do refrigerante. Não seja escravo do café. Não seja escravo de nada dessa vida. Amém, irmãos? Não seja escravo de uma série, de um cinema, de nada, 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 nada. Não seja escravo. Você tem que ter liberdade para dizer não a determinadas coisas. Amém? Os irmãos aí são fãs de Stranger Things, né? É sim, é sim. Ali a camisa, olha lá, tem até blusa de frio, meu Deus. Mas deixa eu te falar, ó, eu estou profetizando e isso vai acontecer. Irmãos, minha boca tem poder, você não tem ideia do tanto. E se o lançamento da próxima temporada de Stranger Things cair no dia do encontro, o que você vai fazer da sua vida? E aí? Vai para o encontro, porque você não é escravo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Presta atenção, olha. Eu sei que os irmãos aqui, não é para levantar cochicho, amém? Silêncio agora, silêncio. Eu sei que tem irmãos que gostam do Goiás aí, né? Que está numa fase muito ruim. Tem irmãos que gostam muito do Vila, né? Não quer clubismo, silêncio, nem eu vou entrar nessa agora, não tem clubismo, amém? Mas o Vila está ralando para subir para a Série A há muitos anos. E eu te falo, irmãs, vou te dar uma dica. Presta atenção nessa dica. Um homem que é fiel ao Vila Nova, ele é fiel a qualquer coisa nessa vida. É sério. É sério, eu falo por mim mesmo, porque assim, é difícil, foi muitos anos sofrendo, meu Deus do céu, Deus sabe quanto eu já chorei, quanto eu já chutei o som uma vez. Na época meu pai escutava no som e eu grilei, esse time não ganha, e chutei o som, quebrou o som todinho. Mas olha pra você ver, esse ano tudo indica que o Vila vai subir, mas imagine se o jogo do acesso cair no dia do encontro, o que você vai fazer, João Paulo? Amém. Por quê? Porque nós não somos escravos. Amém, irmãos?
Nós fomos chamados para a verdadeira liberdade. Nada nos prende, irmãos. Ainda que você goste muito de algo, ainda que você ame muito algo, e não tem nada a ver, isso é lícito. É lícito você assistir uma partida de futebol, é lícito você gostar do filme da Barbie, é lícito você fazer isso, fazer aquilo. Mas, irmãos, não seja escravo de nada dessas coisas. Sabe uma decisão que eu e a minha esposa tomamos quando nós nos casamos? Nós nos casamos e tomamos essa decisão. Nunca aconteceu lá na minha casa de nós assistirmos algo sozinho. Nunca. Nós nunca assistimos. Sempre, todas as séries nós assistimos juntos, todas as coisas nós assistimos juntos. Agora que os meninos cresceu, que inventou um tal de dorama lá em casa, e eu não suporto com todas as minhas forças. Meu Deus do céu, aquilo é muito chato, é muito chato. E aí eu não estou conseguindo acompanhar ela, mas eu me esforço, acredite, eu tento ainda. Mas é muito, meu Deus do céu. Mas aleluia. Mas o que eu estou te falando isso? Psss, volta para cá, volta para cá. Por que nós tomamos essa atitude? Presta atenção, irmãos. O dorama lá, ela assiste porque é muito puro mesmo. E é tão puro que você sem graça para mim. Eles nem beijam na boca, não é? Já viu? Meu Deus do céu. É aquele povo é da videira, só pode, eles fazem Vamos lá, psss, silêncio. Mas olha, por que nós tomamos essa atitude? Porque nós não queremos ser escravos de nada, irmãos. Sinceramente, ainda mais nos dias de hoje. Irmãos, tirando o dorama, não tem uma série que não tem uma cena sexual, que não tem algo que vai despertar você a mentira, não tem uma série que não vai tentar te influenciar ao pecado. É impressionante. Você pega as coisas de menino, desenho lá, e vão tentar te escravizar, vão tentar colocar ideologia de gênero na sua cabeça, vai tentar falar que o homossexualismo é normal, vão tentar colocar mentiras. Por isso você precisa de um parceiro de aliança. Amém, irmãos? Certas coisas não dá para você assistir, então deixa sem assistir. Casa primeiro, depois você assiste. Aleluia. Porque quando você está casado, um vigia o outro. Amém, irmãos? Eu e minha esposa gostamos muito de Game of Thrones, né? Que é grande, muito grande. Meu Deus do céu, acho que é 8 temporadas. Mas assim, é muito emocionante e tal. Mas tem muito sexo. É impressionante. Toda hora tem uma cena de sexo. Mas eu te falo, nenhuma dessas cenas foram assistidas na minha casa. Sabia? Quando a coisa começava a esquentar, eu e a minha esposa já estava pronto para passar para frente. Passou para frente, pulou ali. Você entende, irmãos, que você até pode, não tem como você fugir desse mundo. Não tem como você ser um bicho lá na sua escola e não se envolver com as coisas. Mas presta atenção, você não pode ser escravo de nada. Se tem pecado no meio, você tem que filtrar. Você tem que ser maduro espiritualmente para entender que a sua carne é fraca. Porque o que o diabo quer falar? Ele quer dizer que você é maduro e que a sua carne é forte. Vai lá, Gabriel, você é fortão, pode ir que você vai dar conta, você vai vencer. Não, o verdadeiro crente maduro é aquele que entende que é fraco. Não, eu sou fraco e por isso eu não vou me envolver com essa situação. Estão me entendendo? Eu falo para os irmãos, uma das coisas que é uma bênção no meu casamento, eu falo para vocês, nós estamos há 10 anos casados. Mas uma coisa assim que é maravilhoso, e eu te falo que traz muita paz para o meu casamento, é que eu e a minha esposa não temos amizades com homem e mulher. Eu tenho amigos homens, ela tem amigas mulheres, e é assim. Eu não tenho amigas mulheres, eu não tenho discípulas que são próximas de mim, eu não tenho discípulas que são minhas amigas, não tenho. Apesar de, vamos pegar aqui as esposas dos discipuladores serem muito próximas da gente, serem lá de casa, são lá de dentro de casa. Você nunca vai me ver conversando com uma esposa de discipulador sozinho na minha sala, ou em algum lugar, no meu carro, eu ligando para ela, passando mensagem. Às vezes isso não existe, irmãos, não existe. A minha conversa com as esposas é simplesmente assim: eu não estou conseguindo falar com seu marido, você está perto dele? Raramente acontece, e é assim. Ou é um aniversário, estou querendo dar um presente para o seu marido, não quer fazer uma festa, você está preparando, é básico. Não tem amizade, não tem amizade com mulher, minha esposa não tem amizade com homem. E é assim que nós devemos viver, irmãos. O diabo é astuto, e ele vai fazer de tudo para destruir o seu lar, para destruir a sua casa, para destruir você.
Então a verdadeira liberdade, presta atenção, é você entender os limites do perigo. Tem perigo, eu não preciso tocar nele, eu posso ficar bem longe do perigo. A água da piscina pode fazer mal para a Emanuele, mas ela não precisa nem chegar lá. Só dela estar na grama, ela já está segura. Estão me entendendo, irmãos? A pedra é o pecado? É o perigo? Não é. Pode ir na pedra? Pode. Mas para que você vai lá? Por que você vai lá? Estão me entendendo, irmãos? Vai que acontece dela tropeçar e cair lá dentro. Vai que acontece de você estar perto demais do pecado e tropeçar naquele dia. O diabo, ele não sabe os seus pensamentos, mas ele te conhece muito bem. Desde que você nasceu, cada gesto seu, o franzir da sua testa, ele já sabe se você está nervoso ou não. Então ele sabe os seus momentos de fraqueza. Ele está ao seu derredor, o tempo inteiro procurando você para te devorar. Basta uma brecha que você abrir e ele vai entrar e vai fazer um estrago. Por isso, seja um crente maduro. Amém, irmãos? Essa é a verdadeira liberdade que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Amém. Aleluia.